Pessoal, começando mais um giro da semana, nosso quadro semanal aqui no podcast, onde conversamos sobre algumas notícias que foram destaque na última semana. E nessa 9ª edição eu trago aí mais 3 notícias. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês de algumas coisas sobre o Econature. Na próxima semana a gente vai ter uma live do Econature Resume no nosso canal do YouTube, onde a gente vai falar sobre classificação biológica. A gente vai entender um pouco como que funciona o sistema de classificação biológica e qual que é a sua importância. Então, na próxima quarta-feira, às 19 horas, lá no nosso canal do YouTube. Além disso, lembrar também que a gente está aí com o Clube do Livro, onde a gente propõe discutir a cada 2 meses um livro, e na primeira edição vai ser o livro da Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Se você quiser participar do Clube do Livro, basta acessar o Linktree que está aqui na descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado para a plataforma de inscrição do Clube do Livro. E lembrar também que a gente está com uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, com o objetivo de crescer o Econature e melhorar a qualidade de produção de conteúdo. Na descrição do podcast também tem o link para você conferir a nossa campanha de financiamento coletivo, e se você puder apoiar, nos ajudar aí a crescer e melhorar a nossa produção de conteúdo. E também a gente tem doações pontuais. Se você não quiser ser o nosso padrinho, mas fazer uma doação pontual, a gente tem um PicPay onde você pode doar qualquer valor. A gente não pede nenhum valor específico e por lá você também pode nos ajudar. Então bora falar das notícias aí dessa semana. A primeira notícia que eu trouxe, ela foi publicada no site do ECOA e tem o seguinte título: A carne possível. Fazendeiro mostra como pecuária pode regenerar o cerrado. Essa notícia trata sobre pecuária, né? Bem claro já pelo título. Uma prática que a gente já sabe que ela pode ser danosa ao meio ambiente se mal executada. Alguns danos da pecuária que são inclusive apontados nas notícias são danos ao solo, como compactação, perda de nutrientes, aumento da emissão de gás carbônico. Segundo a Organização das Nações para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, a pecuária respondia a 14,5% da emissão de gás carbônico. Pode acontecer o desmatamento também, a gente tem aí casos clássicos de regiões do país que são devastadas somente para expandir a fronteira da pecuária. A gente tem também aí que 60% das terras agrícolas do planeta, elas são utilizadas somente para alimentar animais que a gente consome. Outro problema também são as imensas quantidades de água utilizadas, cerca de 20 mil litros para produzir 1 quilo de carne. É muita água se você parar para pensar aí. E aí a gente também tem a questão da emissão do metano, um gás que é aí do efeito estufa, mais potente que o gás carbônico e que acaba sendo eliminado durante o processo digestivo de vacas. Isso não foi apontado na notícia, mas é claro que a gente tem também um problema relacionado ao bem-estar animal, visto que em muitos casos a produção da pecuária não respeita esses animais e coloca eles, expõe a condições extremamente degradantes. Essa notícia nos traz, então, a história do Matheus Sborga. Ele era um confeiteiro e ele herdou do avô dele 50 hectares de terra lá em Inocência, no Mato Grosso. Ele estava fora do Brasil estudando aí a arte da confeitaria e ele resolveu retornar para cuidar dessas terras que ele herdou. Inicialmente, a ideia dele era produzir frutas, fazer uma horticultura, porém havia limitações de logística, porque essa fazenda não era localizada próxima a lugares possíveis compradores, então não compensaria ele vender isso, e também estruturais. O local não era adequado aí para a produção de frutas e horticultura. Dessa forma, ele não viu outra opção senão trabalhar com pecuária, que já era uma coisa lá que o avô dele também trabalhava nessa região. Só que a diferença é que ele procurou uma maneira mais sustentável de fazer isso, uma maneira que degradasse menos o local. Dessa forma, ele encontrou então um manejo holístico.
Mas o que é esse tal de manejo holístico, né? O manejo holístico, ele foi proposto por Alan Savory. Ele é um ecólogo, criador de gado e presidente cofundador do Instituto Savory. Esse tipo de manejo começou a se popularizar em 2003, após um TED Talks, onde o Alan Savory falou sobre esse tema e como que funciona aí esse tipo de manejo. Então a ideia dessa técnica aí é preconizar a hiperconcentração de cabeças de gado em um determinado espaço, havendo rotação entre os locais. Isso se baseia no comportamento de búfalos, gazelas e zebras que andam em grupo, esgotam o recurso de um local e migram a partir da pressão de um predador. Então, nesse modelo aí, o humano agiria como um predador e vai alterando esses locais que os animais ficam, garantindo aí a utilização ao máximo de cada local. Então isso quer dizer que a gente vai ter piquetes, que são espaços onde os animais ficam separados e eles são trocados de piquetes. E aí ao longo da notícia é destacado aqui uma fala do Guido Carillo, que ele é agrônomo que atua com produção sustentável. Ele diz que as gramíneas têm maior potencial de sequestrar carbono do que florestas, armazenando eles no solo. Então, quando o gado consome a parte herbácea da gramínea, ou seja, a parte das folhas, a parte externa, ele acaba estimulando que as raízes sequestrem mais carbono do ambiente, no formato de gás carbônico. E as fezes desses animais que são colocados nesse espaço, nesse piquete, eles também funcionam como uma fonte de nutrientes, um adubo natural, estimulando a recuperação do solo. Isso quer dizer, então, que quando você deixa o animal lá concentrado nesse espaço, ele vai lá, come todas as gramíneas, estimula a captura do gás carbônico, assimilação por parte das gramíneas e acúmulo nas raízes, fornecendo alimento, por exemplo, também para micro-organismos, e as fezes desses animais acabam estimulando, então, também a recuperação de nutrientes pelo processo de decomposição. Então, aí o Sborg, ele aplicou essa técnica com 200 vacas e ele observou que durante os períodos de queimada no cerrado, ele conseguiu manter a sua produção estável, ele não teve aí uma degradação dos seus pastos, não foi atacado também pela queimada, enquanto seus vizinhos, eles estavam tendo suas áreas totalmente destruídas pelo fogo. E aí a matéria destaca também que o Instituto Savory aí já treinou mais de 10 mil fazendeiros para aplicar esse tipo de manejo. Porém, ainda existe uma grande desconfiança quanto a essa técnica, visto que não existe uma comprovação científica da mesma. Um outro caso interessante que a matéria traz é a da Aline Carley. Ela possui 2.000 cabeças de animais, sendo que ela divide esses animais em 2 grupos de 1.000 cabeças. E ela faz a rotação dos animais em um piquete de 1,5 hectares, sendo que ela faz essa rotação de 6 em 6 horas. Então, de 6 em 6 horas, esses animais são trocados aí de local. E ela observou que teve aí uma melhoria na sua produção, é claro, mas além disso ela teve um retorno dos animais selvagens que não ficavam ali mais no local, que antes já tinham sumido quando ela não tinha esse pedaço de terra, que também ela herdou de um parente dela. Agora, pensando algumas coisas sobre essa notícia, quando a gente fala aí de consumo de carne é sempre um ponto questionável, né? A gente tem a degradação ambiental, como foi falado ali no começo, que é até apontado pela notícia, e a gente tem os maus tratos aos animais. Se você procurar aí, dá uma olhada no documentário A Carne é Fraca. Ele é um documentário um pouco pesado, bem pesado na verdade, mas ele mostra bastante a realidade do sistema de produção de carne, uma coisa que a gente não associa, né? A gente pega lá, seja no açougue ou naqueles potinhos que vem com a carne e não associa toda a produção que teve, que aquilo foi um animal, que aquilo teve uma vida, ou coisa do tipo. E aí a gente pode se questionar, né? Até que ponto a gente necessita dessa carne? Até que ponto a gente
precisa ter um consumo aceitável. O que seria um nível aceitável de consumo de carne? Sinceramente, eu acredito que o consumo de carne nunca vai acabar, mas o que a gente pode fazer é controlar. A gente tem algumas vertentes aí de pensamentos diferentes quanto a isso. Muitas pessoas propõem aí o sistema vegano, sem crueldade animal, o sistema vegetariano e por aí vai, mas eu acho muito improvável o consumo de carne acabar, mas a gente consegue controlar mostrando exatamente isso que a gente falou aqui do problema de ambiental, do problema de bem-estar animal, e também a gente tem que considerar que cada vez mais crescem movimentos e a introdução também de uma alimentação sem carne. Se a gente voltar aí a 5, 6 anos, não era tão comum a gente conhecer veganos, não era tão comum certos pratos que são veganos na nossa dieta. Então existe aos poucos essa transição também. Existe um aumento para uma menor introdução de carne no nosso prato do dia a dia. E o surgimento também das técnicas alternativas de produção, como esse método holístico, eles são benéficos, eles permitem aí que a gente melhore a produção, não degrade tanto ao meio ambiente, não cause danos aos animais, assim como crie-se um respeito maior com o sistema produtivo. Vale citar aqui uma outra técnica também que existe, que é a ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Ela é uma produção que ela junta aí diferentes sistemas, né? Como eu disse, lavoura, a pecuária e a floresta. A ideia dela é respeitar o meio ambiente e melhorar o aproveitamento de produção. Por quê? Quando você faz esses diferentes produtos, né, sendo produzidos ao mesmo tempo, você vai ter diferentes momentos de colheita e de aproveitamento deles. Então pode ser que durante um período você vai ter uma pecuária que vai estar se desenvolvendo a carne para o abate, mas nesse período você vai ter uma lavoura rendendo para você outro recurso. Dessa forma, ao mesmo tempo você produz diferentes produtos e esses produtos podem ser aproveitados ao longo de um ano inteiro, não gerando assim aquele comportamento de ter grandes extensões de uma coisa só, como a gente tem monoculturas, como tem o pasto aí com gado e por aí vai. A gente tem no sistema de LPF também, então, um equilíbrio maior, garantindo assim essa harmonia com o meio ambiente e o benefício econômico para o produtor. Por fim, eu acho que um questionamento que a gente deve ter aí, ao final de ler essa notícia, é a gente pensar: é mais negócio a gente desenvolver alternativas, técnicas alternativas de produção de carne, ou se esforçar para acabar com o consumo de carne? Qual será que é a visão mais realista dos nossos problemas? A segunda notícia que eu trouxe, ela também é relacionada aí ao mundo aí da agronomia, agropecuária. Ela também foi publicada no site do ECOA e o título é: O que são alimentos transgênicos? Eles impactam no meio ambiente e na saúde? Essa notícia traz aí o perigo envolvendo alimentos transgênicos e ao longo da notícia é explicado alguns pontos, como o que é os alimentos transgênicos, qual que é a importância, quais são os perigos envolvidos. Então eu vou tratar um pouquinho de cada um aqui, explicando umas coisas a mais do que não foi explicado na notícia. Primeiro, o que é transgênico? A gente pode considerar o transgênico como um organismo geneticamente modificado, um OGM, que se chama. Esses organismos, eles tiveram seu material genético modificado. No caso dos transgênicos, são organismos com um ou mais trechos de DNA modificado. E aí tem que ficar claro uma coisa: nem todo OGM, ou seja, organismo geneticamente modificado, é um transgênico. Existem outros tipos, como cisgênicos também. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque não é o nosso foco, mas é só para saber, para não achar que sempre associar OGM a transgênicos. Um outro ponto também que eu queria destacar é a diferença de OGMs de melhoramento genético.
Quando a gente pensa em melhoramento genético, a gente não fala de uma modificação do material genético, a gente fala aí de um processo de seleção de descendentes, seleção de características de interesse dos descendentes e o cruzamento entre eles até obter um indivíduo com a característica que a gente tem interesse. O que isso quer dizer? Vamos lá exemplificar com o caso mais comum disso, que é o milho. No princípio, se você pesquisar até na internet, você vai ver que o milho ele é muito diferente do que a gente consome hoje. O milho, antigamente, ele era uma espiga bem menor, não tinha tantos milhozinhos nessa espiga, a produção não era tão elevada também. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, o homem foi selecionando qual era a característica que ele queria para esse milho. Ele foi pegando aqueles milhos que eram mais desenvolvidos, plantando somente eles. Ao decorrer do tempo de ir plantando esse milho mais desenvolvido, ele foi cruzando com outros milhos que também eram mais desenvolvidos e gerando essa característica aos descendentes deles. Consequentemente, isso foi mudando as características desse primeiro milho lá ancestral, que era bem diferente. E no final a gente tem o milho que a gente tem hoje. Mas então o que precisa ficar claro quando a gente fala de melhoramento genético é que não existe nenhuma intervenção ali no material genético, mas sim só uma seleção. A gente vai cruzando diferentes indivíduos com características que a gente quer até obter o resultado final que é de interesse. Agora voltando então para os OGMs, os transgênicos que a gente estava falando, eles surgiram aí na década de 70 graças ao desenvolvimento da técnica DNA recombinante, onde a gente pode reunir diferentes partes de DNA de seres vivos. No Brasil, eles chegaram em 1998, sob muitas críticas, e em 2005 foi criada a Lei de Biossegurança para garantir a regulamentação desses transgênicos. E por que a gente tem os transgênicos, Primeiro, os transgênicos, eles selecionam características de interesse. Com isso, a gente pode, por exemplo, melhorar a produtividade de um alimento, melhorar a questão nutricional desse alimento também. A gente pode tornar um cultivar mais resistente à praga, por exemplo, ter mais resistente a uma cochonilha, ter mais resistência a um fungo. E a gente pode ter um maior lucro também. A gente pode vender transgênicos e lucrar muito com isso. E quais são os problemas, relacionados aos transgênicos? A notícia deixa bem claro aí que existe no aspecto da saúde uma falta de consenso quanto à produção e à comercialização dos transgênicos. Não se sabe ao certo informações sobre eles. Apesar dele ser defendido por associações médicas americanas, a Academia Nacional de Ciências, a Associação Americana para o Avanço da Ciência e pela OMS, Organização Mundial da Saúde, existem críticas, como a crítica do Instituto de Defesa ao Consumidor. Segundo esse instituto, existe uma falta de rigor nos estudos sobre alimentos transgênicos, que na maioria das vezes são feitos pelas próprias pessoas que produzem esse produto. Então não há um critério de ter um terceiro avaliando se esse material está ou tem potencial de causar algum dano. Há também, segundo o Instituto, alguns sinais que os transgênicos podem aumentar alergias, aumentar a resistência ou anular a eficácia de antibióticos nos seres humanos e aumentar também o uso de substâncias tóxicas durante a produção das plantas, que inclusive substâncias podem interferir aí no ecossistema. Um exemplo desse caso aí de interferência no ecossistema é o milho transgênico BT. Ele é capaz de produzir um pólen que elimina larvas aquáticas que fazem parte da cadeia de peixes, então diretamente afetando
uma teia trófica. E no aspecto econômico, a gente tem um problema também, que é a criação de patentes de produtos transgênicos. Isso gera uma certa competitividade no mercado e, consequentemente, problemas de acesso também aos produtores. Aumenta a disparidade de produção e causa diferentes riscos. Então, a gente vai ter aí que os transgênicos, eles permitem aumentar a produtividade, permitem melhorar o lucro, mas, ao mesmo tempo, eles podem fazer uma segregação, deixar que esse fique só com quem tem dinheiro para comprar esse transgênico, que não é o mesmo preço de um cultivar normal. E, consequentemente, alterar toda uma cadeia e desbeneficiar um certo produtor. E ao longo dessa notícia também é destacado lá que o Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia, ele cita que o transgênico é uma ferramenta que aumentou a produtividade e o lucro dos produtores. Pensando um pouco nessa notícia, a gente tem aí que considerar: o problema é o transgênico ou o problema é quem faz o transgênico? A gente tem que o transgênico ele pode ser uma ferramenta interessante, como, por exemplo, a insulina. A insulina é produzida com bactérias e ela faz uso aí de bactérias modificadas para isso. A gente tem também o caso aí de mosquitos que foram modificados para tentar melhorar a questão da dengue também, chikungunya e zika. O grande ponto aí é quem está fazendo esse transgênico. O transgênico como um todo não é um problema, mas sim toda essa cadeia que existe em volta dele. Se a gente fizer um recorte só desse caso da agropecuária, a gente vai ter um lobby industrial gigante relacionado a isso. A gente vai ter empresas gigantes, vai ter interesses comerciais gigantes, vai ter interesses governamentais gigantes e tudo isso influencia aí no uso do transgênico. Só para a gente ter ideia desse problema, a gente tem que algumas empresas que produzem transgênicos são as mesmas que anos atrás produziam substâncias totalmente tóxicas, como era o caso do agente laranja, que foi produzido lá na Guerra do Vietnã, ele foi utilizado na Guerra do Vietnã, e ele era produzido pela Monsanto, que hoje faz parte da Bayer. Então é isso, a gente tem aí a Bayer produzindo transgênicos, mas essa é uma empresa que ao mesmo tempo já produziu agentes de alta toxicidade aí, causando diversos danos ao meio ambiente e a vidas humanas. Então, até que ponto existe essa confiança de que quem produz esse transgênico é confiável, né? Que essa pessoa não vai de novo cometer esse erro e colocar em risco os humanos. Dessa forma, a gente tem que os transgênicos são uma ferramenta interessante, mas o grande ponto é quem utiliza, quem faz uso dessa ferramenta, quem cria esses produtos. Será que ainda é confiável ou já deixou há muito tempo de ser confiável? A última notícia que eu trago ela é uma notícia internacional que foi publicada no New York Times. Tem o seguinte título: New EPA Head says agents has a climate regulation underway. Ou seja, ela vem falar aí de declarações do novo administrador da EPA, que é o Michael Regan, sobre mudanças quanto às regulações climáticas dentro dessa instituição. Mas para a gente começar, o que é essa tal de EPA? A EPA é uma instituição americana, a Environmental Protection Agency, ou que é também chamada às vezes de USEPA, que é US EPA. Ela é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ela aí vai ser responsável tanto pela área de meio ambiente quanto saúde. Ela é um pouco maior do que acontece aqui no Brasil, que é mais segregado essas áreas. Ela foi criada lá em 1970 pelo presidente Nixon. E aí, só fazer um resgate histórico aí, quando a gente fala desse ano, a gente tem que considerar o contexto dessa época.
época. Lá em 1962, a gente teve a publicação da Primavera Silenciosa, que gerou um aumento do debate das questões ambientais, que foi esse livro publicado pela Rachel Carson. Depois a gente começou a ter grupos de cientistas se unindo para discutir questões ambientais, como em 1963 foi criada a Fundação Bariloche, em 1968 a criação do Clube de Roma, e depois, em 1972, a gente teve a Conferência de Estocolmo, que foi lá a primeira grande discussão entre nações sobre o meio ambiente. E também, em 1972, houve a publicação do estudo, do relatório produzido pelo Clube de Roma, com parceria de pesquisadores da Oxford, que eram os limites de crescimento, onde eles falavam um cenário, viam uma projeção dos próximos anos e dos impactos que o humano vinha causando e poderia afetar o crescimento. Então tem que entender que a EPA ela foi criada ali num cenário onde vinha crescendo, tendo muita discussão sobre o meio ambiente, como que a gente estava agindo perante ele. Então, ao longo aí da notícia, é dito aí que vai ter uma regulamentação de regras para o controle de mudanças climáticas, focando tanto na indústria de energia quanto de automóveis. Essa proposta ela tem o interesse de retomar a moral da agência, assim como compactuar com a política ambiental que deverá ser mais rígida no governo Biden, sendo que ao longo aí do período Trump, a EPA deu uma caída, vamos dizer, no aspecto de meio ambiente e na sua moral. Além disso, ele diz que essas novas regulamentações elas não visam prejudicar mais os atingidos pela toxicidade. Pelo contrário, elas visam ajudar. E lembrar que a meta do governo Biden é não emitir carbono até 1950. Na notícia também é destacado que a EPA pode sofrer algumas dificuldades para realizar essas mudanças, visto que lá no governo do Obama, entre 2009 e 2017, houve diferentes tentativas de se mudar a matriz energética de carvão para algo mais sustentável e com menor impacto ambiental. Foi criado alguns planos de ação, tanto pelo governo do Obama e também pelo governo do Trump, só que com menor rigor nesse último. E que esses planos eles foram barrados pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Então as mudanças que já haviam sido propostas de enrijecer as regulamentações ambientais já haviam sido derrubadas pela Suprema Corte. E, inclusive, já existem indicações que estados onde se tem os combustíveis fósseis como um grande uso vão fazer o maior esforço possível através de seus senadores para barrar qualquer nova legislação relacionada à mudança climática. Isso acaba já gerando uma pressão sobre o governo Biden, sendo que já está agendado para o dia 22 de abril o anúncio das novas metas de emissões do país. E já existe aí por parte de alguns líderes estrangeiros a expectativa que ele cumpra o que prometeu quanto a esse tema. E é citado ao longo da notícia que não existe uma previsão de quando essas novas regulamentações podem ser publicadas. Por fim, comentando brevemente essa notícia, a gente vê que existe totalmente uma mudança aí do aspecto ambiental americano, algo que o Biden tinha prometido anteriormente e vem mostrando que vai cumprir. No caso, um primeiro ato que ele fez foi voltar para o Acordo de Paris, mostrando que realmente ele está preocupado em entender e melhorar a questão ambiental. Outro ponto importante também que essa notícia traz é que o Reagan ele destaca sempre em suas falas a importância de valorizar a ciência para as tomadas de decisões. Isso era uma coisa que vinha sendo refutada muito no governo Donald Trump, mas que, segundo aponta agora o novo administrador da EPA, isso vai ser retomado, dando uma esperança aí que as questões ambientais mudem. E agora a gente tem que esperar e observar, ver no que isso realmente vai dar. Se isso vai ser
realmente cumprido, vai ser uma história aí para gringo ver. Eu vejo com bons olhos essa questão dessas mudanças ambientais, porque a gente sabe que Estados Unidos é uma das maiores nações, o maior poder econômico e um grande impacto sobre toda a economia global. E também um grande poluidor. Então, se esse país se propõe a essas mudanças, acaba refletindo nos outros. Via exemplo, primeiro, via acordos multilaterais, via pressões mesmos que existem. Então, é todo um aspecto político que é muito importante e que nos coloca aí com um pouco de esperança de mudanças. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um Giro da Semana. Hoje aí com 2 notícias relacionadas ao mundo da agronomia e agropecuária. Uma mostrando o modelo de produção alternativa de pecuária, o manejo holístico. Outra fazendo nos questionar sobre os transgênicos, sobre a confiança que podemos ter sobre esse tipo de material, até onde eles podem ser benéficos ou não. E por fim, uma notícia que traz uma esperança de mudanças aí com o novo administrador da EPA, dizendo que vai existir mudanças quanto às regulamentações relacionadas principalmente a mudanças climáticas nos Estados Unidos. Isso colocando aí uma esperança de melhoria frente a todo aquele cenário que a gente teve de regresso no governo Donald Trump. Se você gostou, tem algum comentário, alguma sugestão de notícia, coloca aqui nos comentários, seja se você estiver ouvindo no podcast, lá no Castbox tem essa opção. No YouTube, no nosso canal do YouTube também tem o podcast, você pode comentar lá, trocar ideia com a gente. Você também pode mandar essas sugestões de notícias através do nosso e-mail, das nossas redes sociais, e a gente também tem um grupo no WhatsApp para trocar ideia com vocês. Então, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra também no nosso Linktree, que vai ter lá o redirecionamento, e você pode compartilhar notícias com a gente e a gente conversar um pouco sobre esses temas e sobre assuntos da área ambiental. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.